Bom dia, boa tarde, boa noite. O Verbo que se tornou em carne. Esse é o tema da leitura bíblica dessa semana. A leitura bíblica diária, sábado, 5 de abril de 2025, encontra-se na carta aos Filipenses, capítulo 2, e o verso 8 diz assim a poderosa palavra de Deus. Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele foi obediente ao plano salvífico que Deus estabeleceu. A Bíblia nos diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Para nós termos sabedoria do alto, nós precisamos ser obedientes ao Senhor, aos seus princípios, à sua lei, aos seus desígnios, aos seus mandamentos. Obediente à palavra de Deus. Quando nós somos obedientes, o Senhor nos abençoa dos altos céus. A Bíblia nos diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que no momento oportuno ele vos exaltará. Jesus, ele se humilhou e ele foi recebido na glória como o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Todo poder lhe foi lhe dado no céu e na terra. E assim o Senhor Jesus nos traz a vitória. Como o Senhor Jesus ele venceu a morte, ele está em corpo glorificado na presença de Deus. Jesus é espírito e corpo glorificado. Nós também, se formos obedientes a Deus, nós alcançaremos essa maior bênção que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam, que é a salvação eterna da nossa alma, que é viver eternamente com o Senhor, assim como Jesus, no corpo glorificado, no corpo glorioso, louvando e adorando a Deus eternamente. Mas nós precisamos ser obedientes a Cristo. Precisamos ser como Jesus, ele se humilhou. Como é bom nos humilharmos. Como é bom nós honrarmos as pessoas. É muito melhor honrar do que ser honrado, porque Jesus ele nos deu esse exemplo. E o Senhor nos dá essa oportunidade desta vida a qual nós vivemos, para fazermos como Jesus fazia, sermos humildes nos nossos relacionamentos, saber que nós aprendemos com as pessoas, sabendo que eu preciso do Deus Todo-Poderoso agindo em minha vida para ter uma vida equilibrada, espiritual e corpo, ter o domínio próprio, para que o fruto do Espírito ele venha ser manifesto na minha vida. Eu preciso ser obediente, preciso me humilhar, eu preciso ser direcionado pelo Espírito Santo, eu preciso deixar Deus trabalhar na minha vida. Deus, ele é o oleiro e nós somos o vaso na mão do oleiro. E nós estamos em formação, Deus está nos moldando, nos formando para sermos cidadão autêntico dos céus, cidadão celestial, sem mácula, uma vida de santidade. Nós precisamos negar a nós mesmos. Jesus, ele disse: quem quer vir após mim, negue a si mesmo e tome sua cruz. É a cruz que nós carregamos, é ela que nós vamos trocar pela coroa da vida, para vivermos eternamente com o Senhor. Jesus nos deixou esse exemplo, o maior exemplo que alguém poderia deixar registrado é o próprio Deus se humilhando, sendo humilde e tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus estava ali no Getsemane e ele estava no momento de aflição, sua natureza humana, e ele sentiu medo. E Jesus ele suou gotas de sangue, como a Bíblia nos diz, e ele disse a Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Quando nós fazemos essa oração também para o Senhor, o nosso Deus, nós nos colocamos como servos de Deus, como Jesus, ele se apresentou. Ele foi obediente, ele foi fiel ao plano de salvação, por amor a nós. Quando nós amamos ao Senhor nosso Deus acima de todas as coisas e amamos o nosso próximo de verdade, através de gestos, de ações, quando nós oramos pelas pessoas, quando nós irradiamos o amor de Deus, o Senhor dos altos céus, ele vê o nosso testemunho de vida e ele se alegra. E a alegria do Senhor é nossa força. É a alegria de Deus que nos move aqui na terra. E assim o Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas de uma maneira peculiar. O Senhor,
Ele tem cuidado de cada um de nós. Deus, ele trabalha nas nossas vidas, cada um de uma maneira diferente. É o amor de Deus que vai nos curando, que vai nos sarando, que vai nos renovando, vai nos restaurando. É o agir de Deus na minha e na sua vida. Este é o segredo revelado, humilhação. A Bíblia nos diz que Deus abate os exaltados, mas exalta os humilhados. Quando nós confessamos ao Senhor as nossas fragilidades, o Senhor vem e nos ajuda, porque, como diz o texto, o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se humilhar diante da presença de Deus, demonstrar ao Senhor que nós somos fracos, é Ele sim que se apodera de nós e nos fortalece. O Senhor nos toma pela sua destra de justiça, nos levanta do montouro e nos coloca na sua presença, porque nós somos feitos imagens e semelhança de Deus. O Senhor nos chamou como cabeça e não como cauda. O Senhor nos chamou como adorador. Estamos na bênção, adoramos. Se estamos passando pelas provações, vamos adorando e glorificando a Deus, porque a vitória, ela vem do trono da graça de Deus. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.